Olá, shalom, shalom. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar um ótimo dia, uma ótima semana, dando continuidade ao nosso estudo de Mateus. Vamos entrar no capítulo 5 e vamos ver sobre o Sermão da Montanha. Vamos ver esse sermão que Jesus pregou para os seus discípulos. Diz assim, no capítulo 5 de Mateus: Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Então aqui nós vamos ver duas tipos de pessoas, duas classes de pessoas, a multidão e os discípulos. Ele passou a ensinar dizendo, aí vai contar as bem-aventuranças. Qual que é a diferença, irmão, do discípulo e para a multidão? A multidão ela tem uma pergunta para Jesus. O que você pode fazer por mim? O que você pode fazer por mim? Já os discípulos, a pergunta dos discípulos é: como eu posso ser igual a você? Qual é a expectativa sua, irmão? Você quer saber o que Deus pode fazer por você, o que Jesus pode fazer por você, ou você gostaria de entender e ser como Jesus? Essa é a diferença do discípulo para a multidão. E a multidão, irmão, ia atrás de Jesus pelo que ele podia dar. Já os discípulos, eles queriam ser igual a Jesus. Sabe, eles não queriam só receber milagres, mas eles queriam fazer milagres também. Se tornar igual ao seu mestre. Você está seguindo Jesus por quê, irmão? Quem é você? Ser discípulo, irmão, é copiar Jesus. Ser discípulo de Jesus é copiar ele. Então ele passou a ensinar. Esse sermão, então, é para os discípulos, irmão. A Bíblia ela não é para os crentes, para a multidão. A Bíblia é para o crente. Então, olha aqui, ó, Jesus passou a ensiná-los dizendo. Então, Jesus vai ensinar o quê? O que é o sucesso. Você quer saber o que é sucesso para Jesus? Então, vê comigo esse sermão aqui, irmão. Você vai entender o que é sucesso. Primeiro, é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quem que é os humilde de espírito ou pobre de espírito? Esse pobre de espírito original, irmão, ele vem da palavra pitoco. Pitoco como se fosse alguém pequenininho, como se fosse um mendigo sentado no chão pedindo pão, clamando por pão. Se alguém não ajudar, ele ia morrer. Essa é esse humilde de espírito, pobre de espírito. É alguém que depende completamente de Deus. Depende completamente de Deus, senão vai morrer. Esse é ser pobre de espírito. Ó, o 3, o 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, aqueles que levantam. Quem que é os que choram? Aqueles que lamentam a sua condição de pecador, irmão. Os que choram aqui é aquele que lamenta a sua condição de pecador. Então, isso é sucesso, sabe? Porque eles são consolados. O que é ser consolado? Encontrar a salvação. Então, a quem chora pelos seus pecados, sabendo que vão ser consolados, que vão encontrar salvação. Versículo 5: Bem-aventurados os mansos, são aqueles que. Bem-aventurados são os mansos, porque darão a terra. Os mansos são aqueles que abriram mão dos seus direitos, irmão. E eles focam nos seus deveres. Os mansos são aqueles que abriram mão dos seus direitos e focaram nos seus deveres. Irmão, quando você fica irado? Quando que eu fico irado? Quando que eu tenho raiva? É quando os meus direitos são violados. Agora, se você é uma pessoa que abre mão dos direitos para viver os deveres, você vai ser um manso. Então, quando um direito meu é atravessado, eu não ligo. Sabe? Ah, como que aquela pessoa fez isso comigo? Como que ele pôde fazer isso comigo? Então você abre mão disso, irmão. Esse é ser manso. Então Jesus diz: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então de repente você vai falar assim, ó, mas Jesus se irou. Jesus um dia entrou no templo e quebrou tudo. É verdade. Mas ele não se irou por causa dele, ele se irou por causa de Deus, por causa do Pai. E não por causa dos direitos dele. Ele estava defendendo os direitos do pai dele. Consegue entender? Então, quando você é atacado, você abre mão para defender os direitos do Pai. Isso que Jesus nos ensina. A nossa ira não é defendendo a nós, mas as coisas de Deus. É diferente. Então, nós não podemos defender a nós, mas nós temos que defender os direitos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça são aqueles que buscam a justiça de Deus. É como se fosse uma continuação, irmão, do 6, do B aqui, do versículo anterior, do capítulo dos fome e sede de justiça. É a continuação. Então, aqueles que têm, que buscam a justiça. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericordioso? Alguém é perdoador.
Alguém que sabe perdoar, sabe que não é melhor que ninguém, sabe que é melhor que ninguém, não se coloca acima de ninguém. Esses são os misericordiosos. Aquele que erra, alguém erra com ele perdoa por quê? Porque ele sabe que ele errou com Deus e Deus também perdoou ele. Quantas vezes Deus te perdoou, irmão? E você, às vezes a pessoa pisa na bola com você e você não perdoa. Isso é ser misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Fala de interior, né? Não é só por fora, mas dentro, interior. Quando você é o que Jesus veio fazer. Jesus não veio mudar o seu lado físico, fora. Jesus veio mudar o seu interior, o seu coração. Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores não é simplesmente aqueles que estão em paz, mas é aqueles que promovem a paz aonde eles chegam. Sabe, tá tendo uma discussão, tá tendo uma briga, você é aquele que chega na frente, no meio e fala: "Não, calma aí, não é bem assim. Vamos ter calma". Então, chegam para você e falam: "Ah, você viu o que fulano falou, ciclano falou de mal de mim". Você fala: "Não, mas deixa para lá". Esses são os pacificadores. Aqueles que falam: "Não, mas dá uma outra oportunidade para ele. Ele falou de cabeça quente". Esses são os pacificadores. Você é assim, irmão? Quando as pessoas brigam, ou estão em briga, estão em discussão no seu ciclo de amizade, você é aquele que chega e fala: "Não, cara, deixa pra lá isso aí. Vamos passar por cima". Esses são os pacificadores. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, esses perseguidos, irmão, é por causa da justiça. Então, de repente, você fala assim: "Ah, eu sou perseguido, estão me perseguindo". Uma vez é porque você é chato. Né? Às vezes estão te perseguindo porque você é chato e não por causa da justiça. Aqui é quem é perseguido por causa de uma justiça. Qual que é a justiça? Por causa de Deus. Por causa da justiça de Deus. Porque é a palavra de Deus. Então, é a coragem de abrir mão do conforto e da segurança. Então aqui, irmãos, são algumas características. Olha só: bem-aventurados sois quando vos, por minha causa, vos injuriais, vos perseguires e mentindo, dizem mal contra vocês. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha só. Então, quem são as pessoas que têm essas características perto de você? Comece a andar com essas pessoas, com os misericordiosos, com os que têm fome de justiça, com os limpos de coração, com os pacificadores. Quais são as características de sucesso que estão no reino de Deus? Essas pessoas que têm são humildes de coração, pobres de espírito, choram, os mansos. Isso é ter sucesso para Deus. Essas pessoas que você tem que seguir, essas pessoas que você tem que imitar, essas pessoas que você tem que estar perto. Talvez você não vai achar alguém com todas essas qualidades ou essas características, mas você pode conhecer alguém que é misericordioso. Aprende com ela. Você pode conhecer uma pessoa que é pacificadora. Aprende com ela. Você pode conhecer pessoa que tem fome e sede de justiça. Aprende com ela. Amém? Versículo 13 em diante. 13 ao 20. Vós sois o sal. Agora vamos falar sobre o sal da terra. Olha só. Vós sois o sal da terra. E ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta se não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Irmão, olha só, o que é o sal? O sal ele era usado para duas coisas, irmão. O sal ele é usado para duas coisas. Primeiro, para matar bactérias. Para matar as bactérias. Ou seja, naquele tempo, irmão, quando eles iam fazer as necessidades deles, né, eles não tinham banheiro, o que eles faziam? Eles faziam um buraco no chão, faziam a necessidade ali e jogavam sal para matar as bactérias das fezes e não contaminar o solo. E também a carne, eles salgavam a carne para que a carne não apodrecesse. Então, para matar as bactérias. E segundo, esse o sal, então, ele é ofensivo e também atrativo. Por quê? Porque o sal também tempera, né? Quem consegue comer uma comida sem sal? O sal ele é para dar sabor, para temperar. Então nós precisamos ser ofensivos, mas também atrativos ao mesmo tempo. Como isso? A nossa mensagem ela vai ofender. A mensagem que nós carregamos, irmão, infelizmente ela vai ofender as pessoas. Porque o evangelho ofende as pessoas. Ser generoso é ser ofensivo. Ser um pacificador, um perdoador
O cara bater de um lado e você dá outra face, isso é ser ofensivo, porque ninguém quer fazer isso. Agora, a prática é atrativa. Porque estar perto de alguém generoso é muito bom. Estar perto de alguém que é perdoador é excelente. Estar perto, irmão, de pessoas que é cheia de graça, de perdão, é atrativo. Então, isso que aqui está falando nesses versículos. Né? Nós somos chamados para ser essas duas dimensões. A nossa mensagem, ela pode ser ignorada, mas as pessoas vão querer estar perto de nós. Vai ser gostoso estar perto de nós. Então, é bom estar perto de você, irmão. As pessoas gostam de estar perto de você. Você tempera a sua sala de aula? Você tempera o seu serviço? Você tempera a sua família? As pessoas gostam de você, de estar perto? Então, muitos pais ou os filhos, eles nunca vieram na igreja, por quê? Por causa que você não é esse sal atrativo. Às vezes você só é ofensivo. Aí as pessoas vão falar bem assim, eu não vou na igreja, porque ele é pior do que se não tivesse indo. Essa, meu irmão, história de que crente é chato, é porque você não está vivendo o cristianismo de verdade. Porque ser cristão não é chato, ser crente não é chato. Por quê? Quem que não gosta, irmão, de estar perto de alguém pacificador? Quem que não gosta de estar alguém generoso perto? Então ser cristão é ser generoso, piedoso, bondoso, manso, humilde, que não foca nos seus direitos, mas nos seus deveres, que não se acha melhor que ninguém. Então é maravilhoso estar perto de alguém assim. Esse deve ser o cristão, irmão. Se as pessoas da tua casa não querem vir na igreja, é porque você não tem sido um bom sal. Você não tem salgado na sua casa, não tem temperado, você não tem matado as bactérias, os pecados. Isso é ser sal. Então esse é o nosso desafio, irmão. O problema, irmão, é que aqui o versículo vai continuar falando assim, ó, mas se o sal for insípido, sem sabor, o que é ser sem sabor? É o cristão sem missão, irmão. É o cara que diz que é cristão, mas ele não mata na bactéria e nem tempera, nem dá sabor. Aí é chato mesmo estar perto de uma pessoa que não tempera, que não tem gosto nenhum. Isso é muito chato. Uma pessoa que não muda o ambiente onde ela chega. Sabe, na sala de aula as pessoas estão contando piada de besteira e você chega junto lá e as pessoas não estão nem aí. Xingam você, ainda você faz piadas piores do que ela. Ou seja, você não salga. Quantas pessoas estão falando besteira quando você chega? Elas param de falar e respeitam a sua chegada? As pessoas vão fazer... Quando fazem festa com bebida alcoólica, elas respeitam você? Falam, não vamos beber não, nosso amigo aqui não bebe, não vamos respeitar ele. Isso é ser o sal que salga, que tempera. O lance do sal, irmão, é ele mudar. Onde ele chega, ele muda. Amém? Versículo, então, 14, vai falar da luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte. O que é luz aqui, irmão? Luz é igual a verdade. Trevas é igual a ignorância. Olha o versículo 16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja, irmão, Deus quer nos colocar no lugar de destaque, para o conhecimento dEle, para que Deus seja conhecido através do que você está espalhando. Deus não tem problema nenhum, irmão, em te levantar, sabe, em pegar você e te colocar lá no topo. É o que Jesus quer fazer, te colocar lá em cima, te prosperar, te fazer um cara bem sucedido. Mas quando ele te colocar lá em cima, a glória vai ser dele ou vai ser sua? Sabe? Jesus está falando aqui que é ele que levanta. Mas não é porque você veio de família tal, porque você tem dinheiro, não. Jesus quer que o conhecimento dele, a glória dele, seja destacado na sua vida. Aí ele vai te colocar lá em cima, porque a glória, a verdade é dele. É ele que tem que aparecer. Olha o versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Ou seja, ele veio cumprir a lei. Ele afirma isso. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um tio ou i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, ele está falando da menor letra do hebraico. Até as pequenas coisas, nada vai ficar, nada vai ficar de fora. Ele vai cumprir tudo. Olha o versículo 19. Aquele, pois, que violaram um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que se observar e ensinar a esse, terá considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Aqui, como que eu faço para ser grande no reino do céu?
Os escribas e fariseus eles se esforçavam para cumprir toda a lei. Eles sabiam de cor as 613 leis do Antigo Testamento. Irmão, você sabe os 10 mandamentos de cor? A gente não sabe nem os 10 mandamentos de cor, irmão. Os fariseus, os discípulos aqui, os fariseus e os hipócritas e os saduceus, os escribas, eles sabiam as 613 leis. Todas as leis eles sabiam. Nós não sabemos nem os 10 mandamentos. Isso se a sua justiça não exceder a dele, você não vai entrar, irmão. Então não é pela lei. Pela lei a gente não consegue, a gente consegue cumprir? Não. Por isso que Jesus veio, para nos dar a graça. Olha só o versículo 19. Aquele, pois, que violaram desse mandamento. Então, irmão, ele não entra no céu. Não vai entrar no céu. Não vai entrar no reino. Mas se o menor é o maior, por quê? Ele está mostrando para nós que não é obedecer a lei que te faz entrar no reino. Mas é ter como justiça maior do que todos aqueles que confiam na lei. Então, a nossa justiça, irmão, não é obedecer a lei. A nossa justiça é Cristo crucificado. Por quê? Porque nós não cumprimos nem os 10 mandamentos, imagina as 613 leis. Então por isso que Jesus veio, ele veio cumprir a lei, para que hoje nós cumprisse a lei nele, no Cristo crucificado, ele é a nossa justiça. Porque ninguém vai entrar no céu, irmão, obedecendo a lei. Por quê? Porque vai entrar no céu quem crer e for batizado será salvo. Então nós não entramos no reino. O que é exceder os escribas e fariseus? Eu não dou conta mesmo, por isso que eu preciso de um Salvador. Eu não dou conta de cumprir essas leis. É por isso que eu confio na graça. É confiar nele, na graça. Agora, olha só. Que dá para ser pequeno ou ser grande no reino de Deus. Entrar no reino é graça, irmão. É confiar. Agora, ser grande é obediência. É ensinar os outros. Por que você acha que, irmão, que eu estou aqui estudando e passando para vocês aqui esse ensinamento? Porque eu quero ser grande no reino de Deus. Aqui diz, ó. Aquele que ensinar, ó. Porém, aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. Eu quero ser grande, meu irmão. Por isso que eu estou te ensinando a palavra de Deus. Eu quero ser grande. Amém? Você entendeu? Você entendeu, irmão? Eu quero ser grande. Então ensine as pessoas. Ensine as pessoas. Ensine os seus filhos. Ensine os seus pais. Ensine as pessoas que você conhece. Ensina elas. Amém? 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivos, tirar do seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, as trazeres no altar a tua oferta, ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão e voltando fazer a sua oferta. Entra de acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com eles a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz e ao juiz oficial, e assim seja recolhido à prisão. Em verdade, eu digo que não sairá dali enquanto não pagares todo centavo. Então, aqui a interpretação religiosa é o quê? Está escrito. Então, eles, como eles eram judeus, eles estavam lá, ó, está escrito, é lei. Mas eles estavam interpretando errado. Como que eles estavam interpretando? Os rabinos eles estavam ensinando errado. Estavam falando assim, se o cara cortou a tua mão, você vai lá e mata ele. Estava na lei. A interpretação que eles estavam tendo era errada. Então Jesus não veio propor um novo comportamento externo, mas apenas uma nova natureza. Jesus veio mudar o interior. Mudar o interior. Então não é simplesmente você não bater, não matar. Não é só fazer isso com o seu próximo, falar mal do seu próximo. Mas é parar de se irar com o seu irmão. Aonde você se ira? Dentro do seu coração. Então Jesus não está falando assim só para você não xingar, não falar, não brigar, não matar, não dar um tiro no seu próximo, mas você não se irá, ou seja, algo interno. Jesus veio mudar nosso interior. Jesus quer mudar o nosso interior. Então a lei dos homens é: não faça o errado, não roube, não mate, não bata. Mas a lei de Deus é: faça o certo. Então eu posso matar alguém, irmão, simplesmente por desprezar essa pessoa. Jesus está falando, se você desprezar uma pessoa, você está matando ela. Você não precisa dar um tiro nela. Né? Porque é muito fácil falar assim, nunca matei ninguém. Mas quantas pessoas que você odeia? Quantas pessoas você fala assim, eu não quero nem ver a cara de fulano. Eu não aguento ver a cara de ciclano. Para Jesus isso é a mesma coisa que matar. Jesus vem mudar o nosso interior.
Verso 23. Se, pois, trazeres ao altar a sua oferta e lembrares do seu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Olha só, Jesus está falando que perdão é maior que a oferta. Se você quer ofertar, se você está ofertando, mas tem mal com alguém, conserte primeiro com seu irmão. Conserte primeiro a sua vida com seu irmão, depois você vem ofertar. Versículo 25. Entra de acordo com ele, ou seja, Jesus está falando, entra com ele. Entra num acordo. As disputas ali, irmão, eram entre irmãos que desonravam o nome de Jesus. E Jesus fala bem assim, entra em acordo. Primeiro, depois você vem oferta. Versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás, e porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Aqui fala o que, irmão? O que te faz pecar? Corta ele. O que está te fazendo pecar? Arranca. O que te faz tropeçar? Arranca da sua vida. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti. Pois te convém melhor entrar no céu sem um membro do que ser lançado no inferno com todos. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que perca um dos membros e não vá com o corpo inteiro para o inferno. Ou seja, corta o que te faz pecar, irmão. Mudança de natureza, irmão. Puro de coração, lembra? Olhar impuro, irmão. Adulterar é externo. Então você tem que mudar sua mentalidade, seu pensamento. Melhor, irmão, é a justiça de Deus do que a sua habilidade. Por isso que ele fala, arranca a mão direita. Não é para você cortar a mão direita. Está falando bem assim, qual que é melhor? Que sua mão direita é coisa boa? Então melhor do que essa coisa boa que você faz, melhor do que cortar ela, você faz o quê? Então cumpra a justiça de Deus. Ele fala, não fala literal de mutilação, mas ele fala de algo radical. Ou seja, renuncia. Renuncia para viver uma vida santa. Se é isso que está te fazendo pecar, renuncia. Se é o que você faz bem com a mão, se é algo que você tem habilidade, mas está te fazendo pecar, renuncia. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais lícitas, põe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério também. Então, Jesus está falando aqui que ele condena, irmão, a quebra de aliança. Jesus condena, ele está falando as pessoas que ele não aceita quebrar de aliança. Então, sabe? Por quê? Porque você pega a pessoa e usa como objeto. Eu enjoei, agora eu vou trocar. Sabe? Para você usa a pessoa e depois fala, não quero mais, igual um carro. Enjoei da cor do carro, vou trocar. Enjoei desse carro, vou trocar. Então, Jesus está falando assim, se você repudiar sua mulher, a não ser por traição, está errado. Quando você se casou, você fez uma aliança. Lá diante do juiz, diante do padre, diante de Deus, você falou que ia cuidar, que ia amar até a morte que separe. Então Jesus, ele leva muito a sério a aliança. Porque você errou muitas vezes com Deus, mas a aliança dele está de pé. Toda vez que você olhar para o céu e ver um arco-íris, irmão, lembra da aliança. Ele te perdoou, ele se manteve fiel, mesmo você falhando. Quantas vezes você falhou na sua aliança? Mesmo assim, Jesus se manteve, Deus se manteve fiel. Então é isso aqui, meu irmão. Aqui, não é só no casamento. Claro que aqui o contexto de casamento, mas você que é solteiro, a sua aliança com a sua igreja. Vou parar de ir na igreja, não quero mais honrar minha igreja. Aliança com o seu pastor, aliança com o seu chefe, aliança com suas amizades, sabe? Com o seu patrão, com o seu amigo. Então ele quer nos ensinar que nós não podemos viver dessa forma, com relações frágeis. Hoje não quero mais, amém. Chega, não quero mais. Então Jesus vem ensinar que a gente não pode quebrar a aliança por qualquer coisa. 33. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprireis rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum juraste, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem por ser estrado de seus pés, nem por juramento por cidade do grande rei, nem jurais pela cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então Jesus está falando aqui que a galera da época, elas juravam por tudo. Juravam pelo cavalo, juravam por um monte de coisa, pelo sol, pela lua, mas não juravam por Deus. E eles achavam que por não jurar por Deus, eles estavam cumprindo o certo. Aí Jesus fala, não jura por nada não, porque o céu, a terra, tudo é de Deus.
Então, quando você está jurando em nome que não seja de Deus, mas o que pertence a Deus, é a mesma coisa que você estava jurando para Deus. Então, eles não juravam para Deus, eles acreditavam que assim eles não estavam desonrando a Deus. Mas Jesus fala que isso é inútil, que vocês estão fazendo, porque tudo isso que você está jurando pertence a Deus. Então, Jesus fala, não jura. Ou seja, você precisa construir uma confiança. Tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Sua palavra tem que valer. Quando você falar, não tem que ficar jurando. As pessoas têm que olhar para você e falar, não, a palavra dele é sim, sim, não, não. Eu confio nele. Por quê? Porque ele falou que sim é sim. Se ele falou que não, é não. Então você tem que criar uma confiança. Você precisa ser alguém de confiança. É o que Jesus está falando. Meu irmão, é louco demais, não é? Porque Jesus fala isso do casamento, depois do casamento. Por quê? Porque o seu sim lá no casamento tem que ser verdade, irmão. Tem que ser verdadeiro aquele sim que você falou diante do altar. E esse sim para sua esposa, para o seu esposo, tem que ser um não para as outras mulheres, não para os outros homens. Isso que é sim, sim, não, não. Você não nasceu para ser um, você nasceu para ser um com seu cônjuge. Então mantenha a sua aliança, irmão. 38. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dentro. Ou seja, aqui vai mostrar para nós um ciclo de ódio. Como quebrar o ciclo de ódio? Fazer com que o outro que ele fez comigo. Ou seja, você quer fazer justiça. Eu, porém, vos digo, não resistirás ao perverso, mas qualquer que ferir na face direita, volte a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande com ela duas. Dá quem lhe pede e não voltes as costas para que deseja que lhe emprestes. Ou seja, irmão, olha só o que Jesus fala aqui. Isso aqui é forte demais, irmão. Jesus diz, eu vou ensinar a quebrar o ciclo do ódio. Então, se vingar não é ser forte, irmão. Se vingar não é ser forte. O que é ser forte, irmão? Primeiro, ataque ao seu corpo. Olha o 39. Eu vos digo, se alguém bater na sua face, dá outra face. Ou seja, não é se vingando batendo, é dando outra face. Olha o 40. E ao que demanda contigo tirar-te a túnica, dá também a capa. Ou seja, atraque contra seus bens. Se alguém for roubar você, fala, peraí, você não vai me roubar não, eu vou te dar. Eu vou ofertar isso na tua vida. Isso é quebrar o ciclo de ódio. 41. E se alguém obrigar a dar uma milha, vai com ele dois. Ou seja, ataque contra a sua liberdade. Então, perdoe e pague o mal com o bem, irmão. Sabe quando as pessoas vêm querer tirar proveito sobre você, você fala, peraí, vamos fazer o contrário? Deixa eu vou te abençoar aqui, ó. Irmão, isso é quebrar o ódio. Não é gerar ódio com mais ódio. Os soldados romanos, para dominar Israel, eles podiam pedir aos cidadãos de Israel que levassem seus pesos 1 milha andando. Né? Se ele estivesse indo no mercado e visse um judeu, falava, opa, vem aqui, me ajuda a levar que está lá em casa. Mas Jesus fala, ó, se ele te pedir, anda mais. Era lei, irmão. Romano fazia isso. Romano podia pedir para o judeu carregar as coisas dele. Então os discípulos devem pagar o mal com o bem. Jesus diz, vai além, irmão. Vai além. Se eles te pedirem alguma coisa, faz o dobro. Isso é viver o reino de Deus. Será que nós suportamos viver isso? 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vai sair chuvas aos justos e aos injustos. Porque se amares os que amam, que recompensa tereis? Não faz os publicanos também isso? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também? Portanto, sede vós perfeitos como seu Pai Celeste é perfeito. Olha só, para encerrar, irmão. Quem eram os inimigos dele? Os romanos, né? Os romanos eram inimigos deles. Então Jesus está falando para eles agir assim com os romanos. Se você odeia os seus inimigos e ama os seus amigos, qual diferença tem o cristão do ímpio? Que diferença faz Cristo na sua vida se você fala bem assim, eu só amo meus amigos, meus inimigos eu odeio? Qual a diferença que Cristo faz na sua vida? É igual os ímpios. Os ímpios fazem isso. Qualquer um faz isso. Então, você fizer isso, você está dizendo para o mundo que ter Cristo é inútil. Quando você só ama os seus amigos e odeia os seus inimigos, você está falando para o mundo, ó, ter Cristo na minha vida não faz diferença nenhuma na minha vida. Então, Cristo ele vem para que você faça diferente. Porque todo mundo faz isso, o ateu faz isso, o publicano faz isso, o pagão faz isso, mas Cristo é diferente, ele tem que fazer uma mudança radical na frente, na gente. Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ei, irmão, você tem orado pelos seus inimigos? Você tem amado aqueles que perseguem?
orado por eles para que vocês encontrem Cristo e se convertam. Olha só, versículo 48, porque sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. O que é perfeição na Bíblia, irmão? O que é perfeição? A gente tem um diagnóstico errado de perfeição. A gente acha que perfeição é quem é certinho aqui, quem tem aparência física certinho, esse é perfeito. Não, a Bíblia fala que quem é perfeito é funcionar no propósito pela qual foi criado. Segundo o texto que nós lemos, o que é ser perfeito? Funcionar para aquilo que foi criado. Essa caneta, irmão, ela foi feita para escrever. Então, se ela escreve, ela está funcionando no seu propósito. Você foi criado para viver o reino de Deus. Você foi criado para ser igual a Jesus. Então, funcione, irmão, no seu propósito. Ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Você precisa fluir nesse. Você precisa fluir sendo filho de Deus. Amar os que te perseguem, orar. Lembra das bem-aventuranças? Ser humilde de coração, pobre de espírito, chorar, os que choram, os mansos, os pacificadores, os fomes de sede de justiça, os limpos de coração, os pacificadores. Irmão, nós precisamos fluir pelo propósito que Deus nos fez. Amém? Esse é o capítulo 5 de Mateus. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa tirar algum estudo, aproveito, possa edificar a sua vida. Sou o pastor Claudinei, um abraço no seu coração, muito obrigado por assistir esse vídeo. Curte, comente, compartilhe, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.